Então, pessoal, primeiro assim, agradecer aí essa oportunidade, nesse convite de falar sobre o quadrilátero. Como eu já tinha comentado, eu trabalhei no quadrilátero durante um tempo, mas isso já faz muito tempo, né? Mas foram anos super divertidos, super interessantes, de muito aprendizado. O quadrilátero ele tem uma geologia espetacular, espetacular. A gente poderia dizer também que o quadrilátero, né, ele representa a, o próprio nascimento da geologia brasileira organizada, né, porque foi a primeira grande área de exploração sistemática, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, por vários motivos, né, pelos variados tipos de depósitos minerais, pela importância, né, econômica desses depósitos e da extração desses depósitos e tudo mais, o quadrilátero é algo que até hoje me intriga e me motiva, né? Então, a oportunidade que eu tive, assim, de muito rapidamente, é bem verdade, porque pegou num período assim que a gente está com muita coisa para fazer, é, mas a possibilidade da gente dar uma recordada, né, e até mesmo dar uma atualizada, foi muito bom, tá? Então, a ideia aqui eu vou fazer uma rápida apresentação das coisas mais básicas a respeito do quadrilátero. Eu vou focar muito na questão da estratigrafia e do significado, né, daquelas rochas, tá certo? Quando a gente estiver falando da estratigrafia, eu vou tentar mostrar para vocês, né, como, mais do que a estratigrafia propriamente dita, mas vou tentar discutir com vocês a sequência, né, de eventos, né, que levou à formação, né, dessa estrutura tão interessante, tão importante, tá? E muito rapidamente de metamorfismo e menos ainda de estrutural. E quando chegar lá na hora, eu vou explicar exatamente o porquê, tá? Então, a ideia é que a gente faça assim, um passeio rápido, né? Não é nada muito sofisticado. A minha ideia foi trazer basicamente um pouco da minha experiência e um pouco introduzir vocês, né? Até porque eu tinha realmente a ideia de que haveria um desbalanceamento, né, talvez, entre os alunos, né, por conta de ser uma atividade do capítulo. Então, eu fiz uma coisa bem light, bem homogênea, tá? Eu peço para que vocês não deixem as perguntas para o final. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram conversar sobre alguma coisa, é só abre o microfone, faz a pergunta, tá? E a gente, porque eu não vou estar vendo vocês, né? Porque eu vou compartilhar a tela daqui um pouco. E aí é só vocês abrirem o microfone e me chamar que a gente tenta fazer a discussão ou tenta responder a pergunta ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Pode ser assim? Estamos combinados? Beleza. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Essa apresentação eu já gerei um PDF também, eu não sei se ele já chegou para vocês, mas como o meu contato para montar essa conversa foi a Lara, eu mandei para ela. Como ela está envolvida lá com o negócio de CGL, eu não sei se ela repassou para vocês ou não, mas certamente depois vai ser repassado para vocês, tá? Caso vocês queiram dar uma nova olhada nesse material. Ok, então vamos lá. É, deixa eu só botar aqui agora. Vocês estão vendo já? Já está aparecendo para vocês a tela? Sim, Ok. Então é isso, né? A ideia da gente aqui é bater um papo, uma conversa rápida sobre a questão das questões mais gerais do quadrilátero ferrífero. E nada melhor do que a gente botar aqui no processo de abertura, né? Obviamente, o mapa, né? O mapa do quadrilátero. A gente depois vai voltar nele, mas fundamentalmente o quadrilátero, né? Como vocês veem aqui, ele tem uma forma meio quadrada, né? E daí vem o nome do quadrilátero.
Essa forma quadrada, ela é função da existência de várias serras, né? Que são, na verdade, grandes sinclinais e anticlinais, né? Que marcam a paisagem, né? Limitam efetivamente a área do quadrilátero. E dentro do quadrilátero, então, a gente tem uma série de formações rochosas de tipos variados e tem essa grande intrusão aqui, né? Que é o Complexo do Passão, né? Que é uma área de um terreno granito gneissico, tá certo? Que foge um pouco do padrão das serras e do padrão desses materiais que efetivamente formam o quadrilátero, tá? Nesse mapa que é bem geral, né? Tá aqui a escala, 10 quilômetros aqui, então a gente está falando aqui de alguma coisa na ordem de uns 100 quilômetros, mais ou menos, na extensão, né? Na extensão leste-oeste, a gente já vê o nível das estruturas, né, com uma série de zonas de cisalhamentos, de napes, de anticlinais, sinclinais, e vai por aí afora, o que mostra a complexidade também estrutural desse conjunto litológico. Mas vamos lá, mas como é que começa tudo isso? Né? Na verdade, a gente precisa lembrar que a mineração no Brasil e vocês fazendo parte, né, de um capítulo ligado à mineração, é preciso que a gente tenha clareza disso. A mineração no Brasil ela nunca foi muito organizada até talvez 50 anos atrás. Né? Basicamente, todas as atividades minerais brasileiras eram função de atividades de garimpo que eventualmente passavam para um nível um pouquinho mais sofisticado. E, fundamentalmente, né, principalmente lá nos séculos XVIII e até antes do século XVIII, era aquela questão de buscar ouro, né, buscar prata, buscar pedras preciosas. Né, não vamos esquecer lá das entradas e bandeiras, né, que, na verdade, nada mais eram do que equipes, né, digamos assim, de aventureiros, né, que se aventuravam pelo sertão brasileiro em busca de riqueza mineral. Mas o que que acontece? O Brasil teve aquela grande produção, né, a fase de produção de ouro, né, que vai ali até mais ou menos o século XVIII, né, final do século XVIII, e já no início do século XIX, a região central de Minas Gerais ela começa a decair a produção de ouro. Né? O ouro passa a não ser mais aquela não é que não tivesse mais a importância, mas não tinha mais a importância que tivera em anos anteriores, tá certo? E esse momento, ele coincide exatamente com a chegada de vários naturalistas, né? Vamos lembrar que nessa época não tinha geólogos, né? Quem estudava, quem fazia geologia, geomorfologia, coisas desse tipo, eram os naturalistas. Os naturalistas europeus, convidados principalmente depois da ascensão de Dom Pedro II ao trono, eles são convidados a vir ao Brasil na tentativa de buscar informações, né, sobre essas áreas tão distantes, né, do centro digamos assim, da organização social brasileira, que era basicamente as grandes cidades litorâneas, tá? E no caso de Minas Gerais especificamente, duas pessoas, né, têm importância fundamental, né? Uma delas é o Barão von Eschwege, né, que tem uma contribuição tremendamente importante naquela região que circunda Ouro Preto, né, Ouro Preto, Cachoeiro do Campo, Mariana, toda aquela área ali. Eschwege foi o cara que introduziu as técnicas de produção industriais nas minas brasileiras. Antes, as minas eram basicamente garimpos ou então cavas, né, onde os escravos eram jogados lá para dentro para sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de segurança. E este Veig, quando chega ao Brasil, se instala no Brasil, ele começa a organizar melhor a produção e justamente ali na região de Ouro Preto, Mariana, ele instala ali na região da Passagem, né, de Passagem de Mariana, que é uma localidade entre Ouro Preto e Mariana, ele instala uma mina, né, e nessa mina ele começa a usar técnicas que já eram usadas na Europa, de contenção, de produção controlada, de busca efetiva dos veios, né, mais produtivos, coisas desse tipo. E isso, de certa forma, começa
a revolucionar o processo produtivo mineral brasileiro. Depois disso, e Estiveg também, né, contribuiu também, não só com isso, mas contribuiu também com seções geológicas, desde o litoral até essa região central de Minas Gerais. Então, essas seções geológicas que estão no livro de 2 volumes, sensacional, chamado Pluto Brasiliensis, onde ele relata, né, toda essa aventura dele no Brasil e conta toda essa parte, né, da história da geologia brasileira feita através dessas grandes seções geológicas. Outros caras que começam também a contribuir são o Clausen e o Helmreich, né, que produzem mapas, né, mapas geológicos detalhados, né, de várias regiões ali da parte central de Minas Gerais, nas proximidades do que é hoje Belo Horizonte. Esses mapas eles são extremamente importantes, são raros de se ver, mas eles são extremamente importantes porque no nível de detalhamento que foi feito por esses caras, basicamente não mudou, né, para a geologia que a gente tem hoje, para mostrar a qualidade do trabalho dos caras. E o quadrilátero, né, ele pode ser visto, né, como sendo o berço da mineração organizada no Brasil, né? Porque já lá no final do século XIX, né, estamos falando aí de 1800 e muitos, ele começa a representar a transição da mineração aurífera para a mineração de ferro, né? Ou seja, as grandes jazidas de ferro começam a ser explotadas a partir do momento da necessidade que se tem também da industrialização brasileira, né? Da industrialização no mundo inteiro, mas especificamente aqui no Brasil, a demanda, né, por ferro para a produção de gusa, produção de aço, começa a aumentar paulatinamente, e essa produção de ouro que já vinha numa decadência acaba sendo substituída pela produção de ferro. Bom, reconhecida a importância dessa área por conta dessas jazidas gigantescas, né, de minério de ferro da região, em 1949 tem início no âmbito, né, de uma aproximação Brasil-Estados Unidos que já vinha desde o início da Segunda Guerra Mundial, onde Brasil e Estados Unidos lutaram como aliados, né, no cenário de guerra europeu. Em 1949, começa-se, então, um ambicioso projeto de reconhecimento geológico dessa região. Na verdade, é feito um convênio, né, entre o DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral do Brasil, que, na verdade, foi mudando de nome, que hoje, basicamente, é aquilo que a gente conhece como Agência Nacional de Mineração, com o SGS, né, o Serviço Geológico Norte-Americano, exatamente para a produção de um mapa, né, em escala de 1 para 150 mil, né, dessa região do quadrilátero ferrífero. Só que esse mapa é um mapa de compilação, porque, na verdade, o mapeamento mesmo foi feito através de cartas, da produção de cartas geológicas de 1 para 25 mil, ou seja, com nível de detalhe estupidamente grande, né? Foram 47 ou 48 folhas mapeadas de 1 para 25 mil, que foram, então, agregadas, né? E, digamos assim, condensadas, né? Nesse mapa de 1 para 150 mil. Além disso, obviamente, foi produzido um texto explicativo. Esse trabalho ele foi capitaneado pelo John Doerr, né, que foi o cara que basicamente controlou todo esse processo. Ele foi um trabalho de quase 20 anos, né, a partir da assinatura do convênio, mas de trabalho mesmo foram mais ou menos 10 a 12 anos de trabalho, com equipes de geólogos que vieram dos Estados Unidos para cá, né, e que treinavam, né, profissionais brasileiros no acompanhamento dessa rotina, né, de geração de mapas, tá certo? Então, basicamente, a gente pode assumir também que, junto, né, com a criação ali do CAGE, né, da Petrobras, em 1954, esses dois eventos, mais ou menos paralelos, um na área da produção de petróleo e outro na área da produção do minério de ferro, eles representam a estruturação básica da geologia de uma forma profissional no Brasil, tá certo? E por isso a importância desses dois momentos aí na década de 50. Esse é o mapa índice, né, das folhas, são
como eu falei, são 47 folhas, né? 47 folhas de 1 para 25 mil que foram integradas, então, num mapa único de 1 para 150 mil, e que envolve, então, toda essa região do quadrilátero. Toda essa parte aqui acinzentada, ela representa as serras que limitam efetivamente o tal quadrilátero. Essa parte interna representa, como a gente vai ver daqui um pouco, as rochas, né, de características vulcânicas, sedimentares, químicas depositadas ao longo do processo evolutivo, e essa grande estrutura aqui, que é o complexo do Bação, né, que é uma área de granitos ignáceos que ocorre dentro do quadrilátero. E o limite do quadrilátero ele está representado exatamente pela existência de outros, né, de outros grandes complexos graníticos gnácicos ao redor dele. Tá? Então, qualquer coisa que vocês precisem, vocês me interrompam. Tá? Bom, em 2019, né, na comemoração, então, dos 50 anos desse mapa de 1 para 150 mil produzido pelo DOR e colaboradores, evidentemente, foi feita uma edição, né, que, como é que eu vou dizer, trazia esse mapa de volta, mas acrescentava, né, tudo que se pôde conhecer de mais, além, né, desse meio século de trabalho, sobre a geologia do quadrilátero. E foi produzido, então, um mapa que foi lançado em 2019, numa versão digital, né? E esse trabalho, então, ele representa hoje o estado da arte, né? Do que é a geologia do quadrilátero do ponto de vista de mapas e de unidades de mapeamento, unidades geológicas de mapeamento, tá certo? Na verdade, né, quando terminado o trabalho de DOR, evidentemente que muitas questões ainda ficarem abertas, e ao longo desses 50 anos, obviamente, elas foram abordadas, muitas foram resolvidas e outras tantas, na verdade, acabaram por não serem resolvidas. Então, ainda há muita coisa em discussão no quadrilátero, principalmente em relação a alguns depósitos minerais específicos, né, por suas características, e principalmente em relação à sua estruturação. Portanto, ainda há trabalho a ser feito, há discussão a ser feita na região do quadrilátero ferrífero. Esse é o mapa, né? É a compilação que foi feita, e esse mapa tem uma característica em que ele reúne, na verdade, em associações, né? Ele abandona um pouco, né? Ele traz aqui o grupo Nova Lima, Maquiné, que são, a gente vai ver, são, né, as grandes unidades, né, geológicas aí do quadrilátero, mas ele abandona um pouco o nome das formações e passa a ter um olhar mais específico relacionado à, à origem, né, do material que forma aquelas rochas, tá? A gente, obviamente, não vai ter muito tempo para discutir isso, mas eu vou falar rapidamente para vocês. Aqui, então, com mais detalhe, né? Está aqui o sinclinal do Bosco, está aqui o sinclinal Moeda, na Serra da Moeda, aqui a Serra do Curral. Belo Horizonte fica logo aqui, quem já foi a Belo Horizonte vê aquela serra gigante, a Serra do Curral. Isso aqui é um sinclinal, isso aqui, aqui está o anticlinal de Mariana, famosíssimo por conta de toda essa área aqui, né? Você tem uma enormidade de mineralizações, Ouro Preto também está aqui pertinho, está aqui Ouro Preto, né? É, Belo Horizonte, como eu falei, está logo aqui, junto da Serra do Curral, né? E aqui o Complexo Caeté, o Complexo Belo Horizonte, que são esses terrenos graníticos guinais, Complexo Bonfim, Complexo Bação, que correspondem fundamentalmente ao embasamento, tá certo? Do quadrilátero ferrífero, tá bom? Aqui só para a gente ter uma ideia, né? Está aqui Brasil, Minas Gerais, e está aqui o quadrilátero. Ó. E essa mancha aqui é Belo Horizonte, a Serra do Curral, né? Que está aqui, que limita a cidade de Belo Horizonte, né? Aqui o Sinclinal Moeda, aqui a gente tem as serras de Ouro Preto e o anticlinal de Mariana, aqui o sinclinal de Dom Bosco, e aqui nessa parte central, então, a gente tem os grandes depósitos que são explorados em toda essa região. Tá?
É só aqui só uma visão um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais nítida com as cidades. Está aqui Congonhas, a Serra do Ouro Branco, a Serra de Ouro Preto, a Serra do Caraça, né? Aqui a Serra do Curral, a Serra da Moeda e a cidade de Itabirito, né? Que é o pico, né? O pico do Itabirito, que é a melhor e maior representação da riqueza de minério de ferro de toda essa região. Mas lembrando que, na verdade, mesmo nessas áreas aqui, a gente ainda tem Barão de Cocais, Caeté, Santa Bárbara, tudo isso é quadrilátero, né? Mesmo que não tenham essas serras, a gente tem mineralizações tanto auríferas quanto quanto jazidas de ferro também em toda essa região, tá? Então, olha só, se a gente pega agora uma linha de tempo, a gente vê que o ciclo do ouro brasileiro, né, ele vai lá de 1700, mais ou menos, né, portanto, século XVI, e tem um pico ali né, no final dos anos 1700 e começa efetivamente a regredir a partir dessa data e vem decaindo e entra basicamente em estado de total declínio no início do século XX, ali pelo volta do ano de 1900. Bom, e como é que era essa produção? Era coisas muito rústicas, né? Basicamente era garimpo em leito de rio, garimpo em planície aluvionar, garimpo em terraços aluvionários, mexidas de colúvios e elúvios, né? E busca de veios de quartzo mineralizados. Portanto, na verdade, era basicamente uma mineração, né, feita pelos garimpos e, eventualmente, quando ela se mostrava efetivamente boa, em alguns casos, essa mineração se transformava numa produção mais ativa de uma mina, como foi o caso da mina de São Bento, a mina de Morro Velho, e mais algumas outras que produziram, né, ainda produzem algumas, estão em produção de ouro há mais de 200 anos, tá? E, obviamente, essa causa, o declínio disso, vem muito em função, né, do, dos danos, né, que esse tipo de mineração causava, né, à própria região que estava sendo explorada. Então, você começa a ter uma mistura, né, de materiais por conta de desmatamento e erosão, os vales começam a ficar assoreados, né, e, com base nisso, você não consegue mais remexer, fica cada vez mais difícil e economicamente ruim de fazer a exploração pelos métodos de garimpagem. Além do que, você perde mão de obra, né? Porque, na verdade, é, nessa etapa, fundamentalmente, os escravos é que faziam todo o trabalho de mineração e, obviamente, essa situação, mudança dessa situação faz também com que a mão de obra fique escassa, né? O que leva também a um processo de aumento de custos, né, na produção, tá? E aí a gente vai ver agora esse mesmo gráfico quando começa a entrar exatamente a produção do minério de ferro, né? Então, vocês vejam que há uma relação direta entre a queda, tá certo, da produção aurífera e o início da produção de minério de ferro, né, que ainda está num patamar ascendente, tá certo? Né? Nós estamos aqui em 2020, num patamar ascendente, com produção cada vez maior, mesmo jazidas que estão em produção há mais de 50 anos, tá certo? E mesmo com a entrada de outras jazidas gigantescas, como foi o caso de Carajás, por exemplo, né? Ou seja, a demanda pelo minério de ferro, ela aumentou, o que permitiu que essas minas, né, do quadrilátero se mantivessem ativas e, mais do que isso, que outras minas mais jovens, né, minas aí com 10, 15 anos de produção só, entrassem também em produção, tá? Então, continua sendo, apesar de Carajás hoje talvez representar percentualmente um volume de produção maior do que o volume do quadrilátero ferrífero, o quadrilátero ainda continua sendo espetacularmente produtivo e, do ponto de vista econômico, uma riqueza quase que inesgotável. Tá? Essa é a cara das minas, tá certo? Então, é uma paisagem, né, que todo mundo tem que estar preparado para ver, porque, por vezes, é uma paisagem assustadora,
pela sua grandeza e pelo nível, né, como é que eu vou dizer, de destruição, né, da paisagem, né? É óbvio que hoje as minas elas têm todo um cuidado maior com essa questão ambiental, mas, de qualquer forma, a, a, a produção de minério de ferro é uma produção intensiva em volumes absurdamente grandes. Então, obviamente, isso causa, né, mudanças na paisagem de uma maneira indelével. Não tem como não ser dessa forma. Para vocês terem uma ideia, aqui estão os caminhões, estão tratores que são gigantes, são enormes, para dar uma ideia do tamanho disso aqui. E hoje, basicamente, a exportação, né, principalmente o produto de exportação brasileiro, são esses pellets, né, que é uma preparação do minério de ferro. Ao invés de vender o minério bruto, né, eles são paletizados, né, eles são preparados nessas bolinhas e, fundamentalmente não, mas boa parte da produção brasileira é pelletizada e é enviada para o exterior dessa forma. Aqui, só para a gente ter uma ideia da grandeza, está aqui a Serra do Caraça. Não sei se vocês conhecem a Serra do Caraça, mas é uma serra em que esses picos aqui estão na faixa aí dos 1.600, 1.700 metros. Então, só aqui para a gente ter uma ideia, né, do tamanho de uma mineração como essa, tá certo? São duas cavas nessa mina produtivas, tá? Aqui é a cava sul e aqui é a cava norte. Essa aqui muito mais avançada do que essa aqui em termos de produção, tá? Então são áreas efetivamente gigantescas que são exploradas e os volumes, né, de materiais que são trabalhados, né, são também absurdamente grandes. Mais um exemplo, eu botei esse exemplo aqui também para mostrar que essa área aqui já não está mais em produção. Então, hoje as minas são trabalhadas em terraços, né, no sentido de que, a partir do momento em que essas áreas deixem de ser produtivas, elas recebam algum tipo de controle ambiental, algum tipo de vegetação, para tentar minimizar o dano ambiental. E essas aqui são as barragens, né, de rejeito, tá certo? Todo mundo lembra aí do acidente, né, gravíssimo que nós tivemos alguns anos atrás, são as barragens de rejeito, porque, obviamente, você, para fazer a pré-preparação de todo esse material para que ele seja pelletizado, ele precisa receber um pré-tratamento dentro da mina. Essa parte dessa mina aqui, ela já está esgotada, ela não está mais em produção, ela está num processo de recuperação ambiental. A mina mesmo passou para esse outro lado aqui, ó, tá? Então, tudo isso aqui é um passivo ambiental que, na verdade, vai sendo, ou tentativamente, pelo menos, recuperado enquanto a mina agora está localizada nesse outro flanco de serra. Ok? Então, de uma forma geral, a gente insere o quadrilátero, né, na geologia do Brasil, lembrando que isso aqui que está em marrom, né, são os cinturões orogenéticos brasilianos, tá certo? E essas partes escuras representam as áreas cratônicas. Então, a gente observa que, do ponto de vista do quadrilátero, né, ele está subordinado aqui na sua lateral, né, por duas faixas brasilianas, a faixa Brasília e a faixa Araçuaí, né, e o terreno efetivamente correspondente à área do quadrilátero seria um terreno cratônico. O que são terrenos cratônicos? Terrenos cratônicos são aqueles que, na verdade, passaram, né, por um processo evolutivo muito intensivo ao longo do tempo, mas que hoje não são necessariamente afetados pelas orogenias que ocorrem em suas bordas. Na verdade, um terreno cratônico ele cresce pela acreção de novas faixas móveis. Portanto, são terrenos muito antigos. Em geral, são terrenos arqueanos ou paleoproterozoicos, tá? Então, são terrenos entendidos, né? Antigamente chamavam de escudo cristalino, coisa desse tipo, né? Mas são fundamentalmente terrenos em que as orogenias que ocorrem nos dias de hoje, elas não são mais, elas não afetam mais aquele conjunto de rochas, porque elas estão, de certa forma, entre aspas, né, protegidas por toda essa área de lateralidade que representam as faixas móveis, tá?
Bom, o grande nome, né, todo mundo que mexe no quadrilátero conhece, é o supergrupo Rio das Velhas. Aí a gente entra numa discussão que já é estratigráfica, que é a base, né, de toda a sequência estratigráfica lá do quadrilátero. E esse supergrupo Rio das Velhas, ele é fundamentalmente uma sequência vulcano-sedimentar, né? O que é uma sequência vulcano-sedimentar? É um greenstone belt, né? Antigamente, né, lá no, quando eu era aluno, quando eu estava aí onde vocês estão hoje, na verdade, Greenstone Belt era o grande nome, né, da geologia mundial, porque eram justamente esses terrenos arqueanos, riquíssimos em mineralizações dos mais variados tipos, desde minério de ferro até metais de base, ouro, prata, chumbo, níquel, zinco, platina e vai por aí afora, cromo, né? E os Greenstone Belts eles foram definidos como sequências vulcano-sedimentares arqueanas, ou seja, um conjunto, né? Um conjunto de rochas que seria representativo de uma crosta vulcânica, né, formada por atividade vulcânica muito antiga, em conjunto, né, com sedimentos que se sobrepunham a essa crosta arqueana e antiga. Tá? Então, essa seria o supergrupo Rio das Velhas. E no caso do supergrupo Rio das Velhas, a sequência de mais inferior é o grupo quebra-osso, o chamado grupo quebra-osso, onde existem metacomatídeos, né, e outros basaltos, né, basaltos toleíticos e tal. Mas o que é mais incrível é que lá no quebra-osso existem pelo menos dois afloramentos em que você recupera comatídeos, né? Comatídeos são lavas peridotíticas, né? São lavas que hoje não ocorrem mais na natureza, né? Por conta do processo evolutivo crustal, né? Mas que no terreno arqueano ainda poderia lavas, né? Diretamente vindas do manto aflorarem em superfície. E esses comatídeos eles são fundamentalmente rochas ultramáficas, ultrabásicas, e eles são caracterizados pelas texturas spinifex, que são texturas marcadas pela presença de megacristais de olivina, tubulares, enormes, compridos, alguns com 10, 20 centímetros de comprimento. É óbvio que isso tudo está metamorfizado, né? E essa olivina hoje, na verdade, são piroxênios, anfibólios, foram transformadas, né, as olivinas originais em piroxênios e anfibólios através do processo metamórfico. Mas existem, portanto, em alguns pontos do quadrilátero, esses metacromatídeos, onde ainda podem ser recuperadas essas texturas. Tá? Essa foi uma descoberta feita pelo pesquisador Hans Schorcher, né, lá em 1978. Bom, acima do grupo quebra-osso, a gente tem o grupo Nova Lima. E o grupo Nova Lima, então, olha bem, o quebra-osso a gente tem uma base, né, vulcano-sedimentar, com rochas vulcânicas muito antigas e de composição muito básica a ultrabásica, né, com alguma coisa mais toleítica, com alguma coisa mais básica. Em cima do grupo Rio das Velhas, a gente tem metasedimentos. Portanto, se são metasedimentos, é porque foram sedimentos em algum momento. E esses sedimentos eles têm uma ampla variação, tá certo? Composicional, porque eles são sedimentos carbonáticos, silicáticos, tá certo? Além das formações ferríferas bandadas, tá? Tão famosas e que são muito importantes, menos pelo minério, né, que pode ser explorado delas, minério de ferro, mas muito mais pelos metais que a elas se associam. Tá? São do tipo algoma, né, que são esses minérios de ferro de deposição química, tá certo? E essas formações ferríferas também são encontradas no Canadá, na Austrália, na China, em alguns outros pontos. Esse grupo Nova Lima é tremendamente importante, né, porque ele dá essa representação da parte, digamos, sedimentar do grupo do supergrupo Rio das Velhas, né, e ele claramente, né, ele se mostra como uma sequência com uma discordância erosiva, tá certo? Porque a base dele é formada por metaconglomerados. Então, você tem aquela sequência, né, de rochas básicas e ultrabásicas, né, e acima delas uma discordância erosiva
Ou seja, aquela crosta foi erodida, começou a depositar alguma coisa, e a base dessa deposição são esses metaconglomerados, esses quartzitos maciços, às vezes algo silicíticos, silicita quartzos xistos, que aí já representam eventualmente rochas vulcânicas ácidas metamorfizadas e assim por diante. E lá no topo a gente tem o grupo maquiné, tá certo? Que são metaconglomerados, né, polimíticos, oligomíticos, ou seja, conglomerados originalmente bem selecionados e mal selecionados, tudo isso metamorfizado. Então, fundamentalmente, essa sequência vulcano-sedimentar que representa o Rio das Velhas é essa. É o grupo quebra-osso, com as suas vulcânicas, básicas e ultrabásicas, o Nova Lima, com uma sequência metasedimentar e, associada a ela, deposição química marcada pelos carbonatos e pelas formações ferríferas, e acima, o grupo Maquiné, que aí já é francamente clástico. Tá? E aí a gente vê a distribuição disso no mapa, tá certo? Então, tudo isso aqui que está em cinza, ó, é o nosso grupo Nova Lima, né? O grupo Maquiné, vocês veem que ele tem uma representação relativamente pequena, né? Ah, e para vocês terem uma ideia, o quebra-osso nem aparece aqui, porque a representação dele realmente é muito pequena. Tá? Então, a representação máxima que a gente tem do supergrupo Rio das Velhas está contida basicamente no grupo Nova Lima, que são essas rochas acinzentadas que a gente está vendo aqui. Beleza? Alguma pergunta, gente? Vou seguindo, hein? Sim. Então, É, essa então aqui seria professor, Oi, no slide anterior, oi. está escrito bifes do tipo Algoma. O que seria isso? Bifes. Isso, do Os tipo bifes. Algoma. Bifes são Banded Iron Formation, tá certo? São as formações ferríferas bandadas. São essas formações ferríferas que eu citei aqui, tá? Essas formações ferríferas bandadas tipo algoma, tá? São sequências, né, de deposição de material ferruginoso misturado com rochas siliciclásticas e carbonáticas. E aí a gente chama isso de BIFs, né, que são as Banded Iron Formation, formações ferríferas bandadas, tá? Então, na verdade, são as formações ferríferas que são digamos, fruto, né, de uma deposição química, tá certo? Fruto de uma deposição química. Tá legal? Esse Algoma, então, é só a referência à deposição química? O algoma, exatamente. Os depósitos do tipo algoma são depósitos associados a essas formações ferríferas bandadas. É um tipo de depósito que é reconhecido, né, conhecido e reconhecido no mundo inteiro, tá? E basicamente formado por essas formações ferríferas bandadas, tá? Que no caso podem ser exploradas como minério de ferro, tá? A gente vai ver aqui que nem sempre no quadrilátero ela é explorada para minério de ferro, e a gente vai ver o porquê daqui um pouco. Mas ela tem uma riqueza muito grande para metais de base, para ouro, platina, prata, chumbo, zinco, coisas desse tipo. Então você pode explorar, além do minério de ferro, né, outros metais de base a partir desse tipo de material, tá? Tá legal? Podemos ir? Podemos sim, obrigada. Legal, nada. Então, aqui está um geral, então, do que seria o grupo, o supergrupo, né? O supergrupo Rio das Velhas. Formado, então, um supergrupo, né? Reúne dois grupos, que é o grupo Nova Lima e o grupo Maquiné, tá? E o grupo Nova Lima tem todas essas unidades aqui de mapeamento, tá? E o grupo Maquiné, essas duas formações com suas unidades de mapeamento. Tá? Repara que no caso do Nova Lima, não há formações formais, né? Tudo isso é trabalhado com unidades de mapeamento. E a gente vai ver por quê logo adiante. Já aqui não, aqui a gente consegue fazer uma separação porque há uma divisão muito clara do tipo de material que vai formar essas unidades, do tipo de material que forma essas aqui.
tá? E aí, mas a gente vai voltar naquilo daqui um pouco. Acima, então, do supergrupo Rio das Velhas, nós temos outro supergrupo, que é o supergrupo Minas, tá certo? E o supergrupo Minas, qual é a importância dele? A importância do supergrupo Minas é que ele é uma sequência metasedimentar paleoproterozoica, ou seja, a gente saiu do Arqueano, né? Portanto, o supergrupo Rio das Velhas marca o Arqueano no quadrilátero, enquanto que o supergrupo Minas representa a transição do Arqueano para o Proterozoico, representando sequências deposicionais metasedimentares, né? Hoje, né? Porque estão metamorfizadas, evidentemente, de idade paleoproterozoica e que é formado fundamentalmente, olha, por sedimentos plataformais clásticos e químicos, o que significa, né, que se instalou naquela região, né, uma borda ativa, né? Se instalou ali o que hoje a gente tem aqui na nossa plataforma continental. E nessa plataforma continental foram sedimentando o material clástico e o material químico, tá certo? Isso é muito legal porque isso vai explicar uma coisa daqui a um pouco que é importante, tá? A organização estratigráfica do Minas, né? Ela basicamente não muda desde 1906, quando esse cara aqui, que é outro gênio da raça, Orville Derby, né? Ele já montou uma estratigrafia para o Minas, que é basicamente a que a gente usa até os dias de hoje. E, fundamentalmente, as rochas que a gente vê por lá são xistos, quartzitos, dolomitos e formação ferrífera. Essa formação ferrífera, ela é diferente daqueles bifes que a gente viu anteriormente, tá certo? Por quê? Porque o ambiente de formação delas é diferente. Primeiro, tem a questão da mudança no caráter da nossa atmosfera, que passa a ser mais oxidante. Segundo, tem a mudança também do tipo de sedimento, que passa a ser mais clástico, né? E terceiro, porque esses sedimentos agora eles são plataformais, tá certo? Então vai gerar um tipo de formação ferrífera completamente diferente daquela formação ferrífera bandada que a gente tem associada ao supergrupo Rio das Velhas, tá? Ah, ok, vamos adiante. E aqui o supergrupo Minas, ó, fundamentalmente, ele é subdividido em cinco grandes unidades, né? Que é o grupo Tamanduá, o grupo Caraça, o grupo Itabira, os sedimentos clásticos químicos, ó, do grupo Piracicaba e sedimentos tipo Flix do grupo Sabará. Então, repara só, o início do Minas, ou seja, aquilo que está primeiro depositado acima do supergrupo Rio das Velhas, fundamentalmente são sedimentos clásticos. O que é sedimento plástico? Ora, sedimento plástico é aquilo que está sendo erodido, né, de uma crosta adjacente. Portanto, representa que o fato de que essa crosta está sendo retrabalhada, esses sedimentos estão sendo carregados e, nesse caso mais específico, estão sendo depositados numa plataforma continental que começa a se estabelecer. A partir disso, conforme essa plataforma começa a se estabelecer, começa a crescer, você tem a condição, olha, de gerar sedimentos químicos que vão formar o grupo Itabira. E olha só que coisa interessante. Se a gente está erodindo aquela crosta previamente existente, que era rica exatamente nos bifes, a gente está liberando o quê? Uma quantidade de ferro muito grande. Porque se a gente tem ali os bifes sendo algo que é um sedimento carbonático misturado com ferro, isso faz com que a água, né, consiga solubilizar o ferro, consiga solubilizar o carbonato, desculpa, e carregar o ferro. E esse ferro vai ser oxidado e depositado na plataforma continental, e é isso que vai gerar essa sedimentação química que vai formar as rochas que compreendem o grupo Itabira. Depois dessa sedimentação, a gente vai para uma mistura de plásticos e sedimentos químicos, que vão gerar as rochas do grupo Piracicaba, e, por fim, uma sequência tipo Flysch, que gera o grupo Sabará. Uma sequência do tipo Flysch é quando você tem sedimentação meio que pouco, como é que eu diria? Fugiu a palavra.
uma sedimentação não muito selecionada, né? É uma mistura de sedimentos de vários tipos, tá? O que mostra que, na verdade, aquela nossa plataforma continental ela não evoluiu para a formação de um mar. Na verdade, ela, quando começou a se instalar, rapidamente ela vai ser fechada de novo. E esse fechamento é que vai gerar aquelas grandes serras que a gente vê formatando o quadrilátero ferrífero, tá? Então, na verdade, essa nossa plataforma continental, ela não avançou para a formação de um mar, né? Esse processo foi interrompido por uma questão estrutural que fecha rapidamente esses sedimentos, deforma tremendamente esses sedimentos, e a deformação desses sedimentos acaba por gerar essas serras que hoje contornam o quadrilátero ferrífero. Tá? Então, ó, o grupo Tamanduá, né, está dividido em duas formações, formados ó lá, por xistos, filitos e formações ferríferas subordinadas. O Caraça, né, ele é discordante em relação ao Rio das Velhas, tá certo? E é dividido na moeda, formação moeda. Lembra lá da Serra da Moeda, né, que são quartzitos, né? O quartzito moeda, muito famoso, parece essas pedras que tem em piscina, né? Mais ou menos aquilo. Só que ele tem uma diferença, ele é cheio de ouro, é entupido de ouro esse quartzito moeda. Então ele foi muito explorado, né? Para retirada de ouro, né? E ele é a base, né, desse grupo caraça, e a formação batatal, que está acima do caraça, que são filitos silicíticos, grafitosos de formação ferrífera, e metachert, ou seja, você transiciona, né, de um ambiente fortemente clástico, né, para um ambiente que vai ser fortemente químico. Então, repara, o tempo inteiro você tem essa variação de material clástico sendo depositado, misturado com material químico, e depois volta para clástico e assim por diante. Tá? Essa é a história do quadrilátero. O grupo Itabira, né, ele é fundamentalmente composto por sedimentos químicos, e ele está subdividido nessas duas formações, Cauê e Gandarela. A formação Cauê nada mais é do que a representação do minério de ferro que hoje é explorado no quadrilátero, que são os itabiritos, tá certo? Né? Então, fundamentalmente, o que se explora hoje com o minério de ferro no quadrilátero são as rochas da formação Cauê, nesse segmento desses itabiritos mais puros, que podem conter aí a ordem de 65, 66, 68% de minério contido. Mas ela também, né, você também tem itabiritos dolomíticos e anfibolíticos, tá? E a formação Gandarela, que está sobreposta à formação Cauê, já são itabiritos é, migrando para mármores, itabiritos dolomíticos, dolomitos e mármores. Ou seja, francamente, a gente tem um grupo Itabira que é um processo deposicional químico, plataformal. Porque se assim não fosse, a gente não teria condição de formar o quê? A gente não formaria os calcários, né, que deram origem a essas mármores. A gente não formaria os calcários que deram origem a esses calcários, a esses dolomitos, e assim por diante. Então, francamente, né, o grupo Itabira é efetivamente uma sedimentação química sem sombra de dúvidas. Tá? E aí, acima do grupo Itabira, a gente tem o grupo Piracicaba. E o grupo Piracicaba está subdividido, olha, em quatro formações: Cercadinho, Fecho do Funil, Tabuões e Barreiro. E, basicamente, quando a gente vê aqui, ó, a gente está falando de quartzitos, filito ferruginoso, filito dolomítico, filito prateado e dolomito. Ou seja, a gente está começando a misturar uma sequência clástica, que está aqui, ó, quartzito ferruginoso, aí a gente vai migrando para um filito ferruginoso, a gente vai migrando para um filito dolomítico, pronto. Se falou dolomito, a gente tem que pensar que possivelmente isso já tem uma contribuição química importante. Intercalado com filito prateado, que pode ser rocha vulcânica ácida, hoje deformada, metamorfizada, que vira um filito, e dolomito propriamente dito. Então, é uma sequência, olha, uma sequência clástica química. Vai para o fecho do funil,
Olha lá, filito dolomítico, filito e dolomito, fundamentalmente química. Vai para o tabuões, volta para uma sequência clássica. Quartzitos, e vai para o barreiro, vai para xisto, filito e filito grafitoso, que pode representar de novo um processo vulcânico. Então, olha só, a rigor, o supergrupo Minas também é uma sequência o quê? Uma sequência vulcano-sedimentar, tá certo? Com características diferentes, daquela que a gente viu lá do Rio das Velhas, mas ela também intercala o tempo inteiro sedimentação clástica, sedimentação química e material vulcânico agora deformado, material mais ácido, que gera, então, esses filitos mais clarinhos, né, tão comuns lá, principalmente na formação feixo do funil e na cercadinha. Tá? Bom, e lá no topo do Minas, a gente, sobreposto ao Minas, né, a gente tem o Grupo Sabará, que são rochas, olha lá, de contribuição vulcanogênica, tá certo? A questão do Grupo Sabará é que eles não são necessariamente é, expandidos, né? A ocorrência, né? Ele não é totalmente expandida para todo o quadrilátero, ele ocorre em alguns pontos mais específicos, tá? E ele representa o quê? Ele representa exatamente o fecho, né, desse processo, porque começam a aparecer arenitos, filitos, xistos, metavulcanoclásticas, metaconglomerados, metadiamictitos, ou seja, sedimentação francamente crustal. Saímos da plataforma, ou seja, aquela plataforma que tentou instalar o mar, na verdade, regrediu, fechou, e a gente volta a ter uma sedimentação continental marcada pela presença dessas vulcanoclásticas, né? Portanto, se tem vulcanoclástica, é porque teve um vulcãozinho ali de material explosivo, né? Metaconglomerados e metadiamictitos, né? Diamictitos que são associados a corridas, são associados a degeus, coisas desse tipo. Tá? Então, a gente volta para uma sedimentação que agora é francamente continental. E, por fim, a gente tem o grupo Itacolomi. O grupo Itacolomi ele está no topo, ele fecha, né, tudo isso, e ele é francamente uma sedimentação continental. Não tem mais material vulcanoclástico, não tem mais material é, químico, é basicamente deposição de areias, conglomerados, né, que são, obviamente, metamorfizados agora e que ocorrem como quartzitos e metaconglomerados, tá certo? E olha só, discordância angular e erosiva, tá certo? Mostrando que aquele pacote anterior, né, ficou exposto, foi erodido, para só depois, então, essa sedimentação continental se impor, né, para formar as rochas que hoje a gente chama de grupo Itacolomi. Aqui é um aparato geral, né, do que seria, então, a estratigrafia, né, geral desse conjunto. Está aqui o Rio das Velhas, Arqueano, está aqui o Minas, né, na divisão do Arqueano Paleoproterozoico, e aqui, ó, está aqui o Caraça, Itabira, Piracicaba, Sabará e Itacolomi. Então, isso aqui também, gente, é uma sequência vulcano-sedimentar, de caráter distinto dessa outra sequência vulcano-sedimentar. Essa aqui, tipicamente, uma sequência vulcano-sedimentar arqueana, e essa uma sequência vulcano-sedimentar paleoproterozoica. Quanto ao metamorfismo, gente, as idades que são obtidas, né, e foram refinadas nos últimos tempos, e talvez essa tenha sido a contribuição mais importante dada, né, nesses últimos trabalhos, é exatamente essa questão das datações. Ele mostra que claramente, né, você tem rochas de idades na faixa de 2,1 a 2 giga-anos, ou seja, está ali no limite da transição do Arqueano para o Proterozoico, e o Brasiliano, né, o ciclo brasiliano também exposto nas rochas mais recentes, que obviamente não tem qualquer operacionalidade, né, do ponto de vista de formação de rocha. Ele está lá só mudando rochas que já pré-existiam. Tá? A mesma coisa no Transamazônico. As rochas são mais antigas, mas foram metamorfizadas, né, no Transamazônico. Tá?
Esse primeiro evento aqui, o evento transamazônico, né, ele produz, né, o início, ele está associado ao início da deformação, né, mais generalizada, que vai gerar esses sinclinais regionais nas partes, né, das supracristais que já estavam postas lá, para formar aquelas serras, Serra da Moeda, Serra do Caraça, coisas desse tipo, né? Mas a gente tem eventos também, ó, mais antigos, 2.7, esses aí já francamente no campo arqueano, né, que está lá na face anfibolito-granulito, ou seja, um evento metamórfico de grande intensidade. Desculpe, só um instantinho. De grande intensidade e que atinge, basicamente, os Greenstone Belts, ou seja, a sequência do supergrupo Rio das Velhas e as intrusões graníticas, né? Aqueles complexos graníticos mais antigos que estão lá. Tá? Então, para essas rochas, a gente tem idades de metamorfismo francamente arqueanos, tá certo? Enquanto que para as rochas mais superiores, a gente tem idades na transição do arqueano para o proterozoico. Tá? É, as rochas desses complexos, né, granítico-gnáissicos, em geral, chegaram ali na face do anfiobolito, mas pode ter atingido o granulito também. A gente não tem muito registro mineralógico disso, né, por conta da composição inicial das rochas. E a gente pode dizer que, fundamentalmente, no geral, o metamorfismo, né, se a gente tivesse que generalizar para os supergrupos Rio das Velhas e Minas, as paragênes elas são em face xisto verde a xisto verde alto para anfibolito. Esse seria um padrão bem genérico, né? Tá certo? Para o metamorfismo. Isso, obviamente, vai variar. O quadrilátero tem mais de 100 quilômetros, mais de são 10 mil quilômetros quadrados, né? Então é uma área gigantesca. Isso vai variar de ponto a ponto, mas se a gente tivesse dizer que, ó, num plano geral, né, para as rochas do quadrilátero, o metamorfismo ele se interpõe ali na face xisto verde alto, passando a anfibolito, e com um comportamento polifásico, ou seja, são várias etapas de metamorfismo a qual essas rochas foram submetidas. Do ponto de vista estrutural, aí é que é a grande, digamos assim, questão e a grande discussão que ainda se coloca. Existem dezenas de modelos para a estruturação do quadrilátero, existem dezenas de discussões, existem dezenas de pontos abertos, tá certo? Eu não sou um especialista em estrutural, vocês bem sabem, eu não vou me arriscar a entrar nessa área. O que eu posso dizer para vocês é que existem algumas coisas que são hoje, como eu diria, consenso, que é a existência de uma NAP aqui na região da Serra do Curral, tá certo? Né? Existe essa NAP chamada NAP de Ouro Preto, convergência contrária, né? Na verdade está aqui, tá? Desculpa, isso aqui está deslocado, né, que gera todo esse pacote deformado dessas serras, né, que são as serras de Tucaraça, a Serra de Ouro Preto, a Serra de Dom Bosco e aqui, no caso, a Serra da Moeda, tá? E aqui a Serra do Curral, essa grande serra aqui, tá? Mas essa parte estrutural, eu confesso que eu precisaria de mais tempo para preparar algo minimamente digno aí para conversar com vocês, tá? Porque é onde está o grande problema, né? A grande discussão. E do ponto de vista da mineração, obviamente que isso tem muita importância, mas não tanto para o minério de ferro. Tem mais importância para as minerações mais específicas de topázio, de ouro, né? Que tem um controle estrutural relativamente grande. No caso da exploração do minério de ferro, isso é minimizado. Legal? Bom, é isso. Falei correndo, pessoal? Deu para entender alguma coisa do que eu falei ou ficou no ar? Vamos abrir os microfones aí e vamos conversar agora um pouco. Agora é com vocês. Deu para entender sim, professor. Oi, E é bem Lívia. extenso, né? Não Tá dando entendi. para me ouvir direito? Não, eu estou ouvindo muito baixinho. Peraí. Fala. Pode falar.
Vê se agora melhorou, por favor. Melhorou sim, melhorou. Eu aumentei um pouquinho aqui também. Deu para entender sim, mas é bem complexo, né? Principalmente a É bem estratigrafia. complexo. Ah, Então, vai precisar de uma isso revisão aí muito grande. é. Não, o quadrilátero, gente, o quadrilátero é uma pretensão que ninguém pode ter, a não ser esses caras que são, que eu chamo gênios da raça, né? Esses caras que têm um poder de sintetizar, de entender, né, o conjunto das coisas. E eu tenho até uma palestra aqui, cara, que eu tenho um link aqui, depois eu passo para você, Lívia, se você quiser divulgar com os colegas, que é do professor Fernando Alckmin, que é um cara espetacular, é um cara lá da UFOP, ele se dedica aí, a gente tem mais ou menos a mesma idade, se dedica esse tempo todo, 35 anos, a estudar o quadrilátero com muita precisão, com muito cuidado, né? E tem uma palestra dele aí, quem quiser assistir coisas mais detalhadas, né, e com muito mais sapiência do que isso que eu fiz aqui agora, é uma palestrinha, leva 1 hora e meia, mas é muito elucidativo, é muito interessante, e ele aborda essas questões mais específicas de estrutural, por exemplo, que eu não abordei, tá? É, essa questão estrutural, por exemplo, a complexidade dela está associada ao entendimento realmente do processo evolutivo como um todo, né? Existem modelos, por exemplo, que colocam 7 fases de deformação, né, diferentes no quadrilátero. São modelos bem complexos e a grande dificuldade é que, obviamente, todo mundo tenta, né, colocar modelo que funcione para o quadrilátero todo. Mas o quadrilátero tem particularidades, né, tanto do ponto de vista da ocorrência de certo tipo de rocha, quanto do próprio processo evolutivo pelo tamanho da área. Então, nem sempre uma coisa que funciona muito bem para uma área funciona do mesmo jeito para outra área. Então, essa é uma grande dificuldade de gerar um modelo único, né, que possa explicar esse conjunto como um todo. Mas, de qualquer forma, existem boas ideias para isso, né? Agora, quando a gente cai, né, mais especificamente no processo exploratório para outras mineralizações, o ouro, por exemplo, né, o ouro no quadrilátero, as minas todas estão associadas a processos de deformação. Claro, você precisa ter as condições, né, para acumular aquele ouro ali, a rocha certa, etc, 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 né? Mas, de toda forma, o ouro está nos anticlinais, não tem jeito, é lá, né? Na cúpulazinha da dobra, na viradazinha da dobra, que o ouro está contido. É assim em Morro Velho, é assim em São Bento, é assim em Mariana, né, na Mina da Passagem, por aí afora. Então, existe esse controle estrutural. Assim como os topázio, por exemplo, parecem sempre associados a não tanto a questão estrutural, mas a um padrão de rocha, né? Que são as vulcânicas ácidas que foram metamorfizadas. É ali que o topázio está concentrado, né? Então, existem essas, como eu diria, essas situações, né, que são super importantes, né, de você conhecer especificamente, porque com esse grau de detalhamento, com esse grau de especificidade, você pode eventualmente estar entendendo uma jazida, ou pelo menos melhorando a qualidade da produção da tua jazida. Para o minério de ferro, como é simplesmente achar o minério, né, fazer as cubagens, fazer o controle estrutural e derrubar a serra, né, que é assim que é a mineração de ferro, isso é um pouco menos importante. Ele passa a ser importante muito mais na hora que se inicia a produção, por conta do processo, principalmente hoje, né, com a questão ambiental, de você fazer de forma a interferir o mínimo possível e com um modelo de produção que te permita, na verdade, você depois você tentar algum nível de recuperação desse material, né, dessa área. Material não, porque o material foi explorado, mas da área. Então, a estrutural entra um pouco por aí. Entra um pouco, por exemplo, uma coisa que geólogos dão pouca atenção. Existem muitos trabalhos dentro das minas que são de contenção. São trabalhos de geotecnia, na verdade, né? Porque as minas hoje todas são trabalhadas em planos, né?
E esses planos precisam ter estabilidade, e dar estabilidade para aquelas rochas é um processo extremamente complexo, não tem nada de simples, né? Então, é um trabalho que pouca gente se aventura a fazer, mas é um trabalho super importante, que é trabalhar com geotecnia dentro das minas, tá? Dessas grandes minas, né? Então, são coisas aí que certamente vocês vão ter oportunidade de ver, né? Durante essa viagem de vocês, tenho certeza. Tá? E aí, todo mundo Eu tenho calado? uma. Pô, Não, ninguém eu tenho uma entendeu dúvida, nada. tudo bem? Pô, Boa foi bom noite. Então, eu demais. tenho uma Fala, dúvida, Thales. mas é que mais eu não lembro mesmo do que de fato uma dúvida. Eu queria Ok, saber se ó. esse supergrupo Minas se tem alguma coisa a ver com um rift abortado, bacia intracratônica, por ter essas rochas vulcânicas. É, É que eu não na lembro, só para verdade, saber como é que é essa de certa forma classificação. tem sim, tá? Na verdade, é porque como são terrenos. Essa pergunta é interessante, viu, Thales? Mas a questão é a seguinte: como esses são terrenos ali que estão no Arqueano para o Proterozoico, a gente sempre vai ficar na dúvida, né? A gente usava um termo antigamente chamado aulacógeno, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, tá? E que eram exatamente uma condição de rifts abortados, né? Então, né, por tudo ali que eu mostrei, a princípio, o que parece mais é que esse processo plataformal não evoluiu, né? Ou seja, a gente não chega a gerar efetivamente uma situação de formação de oceano, né? Exatamente porque que acontece? Um holocausto, ou seja, você estabelece o rift, né? Você começa a instalar uma plataforma, esse rift aborta, fecha, e aí no que ele fecha, ele começa a produzir essas lavas mais acidificadas. Tá? Então, esse seria realmente o modelo. Então, a sequência tipo estratigráfica seria essas vulcânicas embaixo e a sedimentação em cima ali, um rift clássico falando Exatamente, de rift exatamente. abortado mesmo. Show. Exato. Mas lembra que, na verdade, né, a principal característica vai ser essa sedimentação plataformal, né? Essa sedimentação Show. química plataformal, que aí vai caracterizar efetivamente a existência de uma margem, né? A partir dessa sedimentação plataformal, aí você tem certeza que tinha uma margem se instalando. E se ela retroage, se ela não avança, por exemplo, para essas vulcânicas mais básicas, e ao contrário, ela volta para uma sedimentação que deixa de ser química e passa a ser clástica, né? E volta a ter agora uma atividade vulcânica mais associada a material crustal, aí você diz assim, opa, deu errado. A coisa lá não evoluiu, fechou, né? E voltou para uma sedimentação continental. Mais ou menos isso. Em linhas muito simples, né? Claro. Show, professor, obrigado. Falou, Thales. Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu não Oi. tenho dúvida em si, né? Porque eu consegui entender, só para comentar mesmo sobre Uhum. a aula de hoje. Eu consegui entender, só que eu acho que eu tive algumas dúvidas em termos dos nomes técnicos, sabe? Eu Certo. não ter Uhum. tanto conhecimento, né? Uhum. Principalmente na parte das rochas, como o senhor começou a falar. Uhum. Certo. Mas eu acho que eu consigo entender mais ou menos o que o senhor queria passar para a gente, sabe? Na No verdade, geral. né? Acho que tem um Complementa, pouco por a ver com o favor. Brasil também, né? Acho que é por isso que ele fez Brasil ainda. Acho que. Sim, Talvez, tô talvez, bem no início do meu período, talvez. então. Na verdade, o que eu tentei fazer aqui nesses poucos minutos foi mostrar o processo evolutivo, né? A minha preocupação era que vocês entendessem o porquê daquelas rochas se formarem e como elas se formaram, né? Então, Sim, sim. eu fiquei menos preocupado em fazer a definição das rochas em si, né? Até porque eu imaginei que houvesse uma certa heterogeneidade, né, entre vocês, e mais o processo evolutivo, entender que, na verdade, aquilo ali representa um segmento, olha só, pessoal, aquilo ali representa um segmento evolutivo da crosta terrestre de mais ou menos 2,5 bilhões de anos, né? Se você junta, né, toda a parte que vem do Arqueano, né, aquela parte inicial do supergrupo Rio das Velhas, né, e junta agora com
o segmento do Supergrupo Minas, a gente está falando aí de uma ordem de grandeza aí de um negócio de 2,5 a 2,8 bilhões de anos. Ou seja, de certa forma, é como se você fizesse um perfil, né, da, da, da base do Rio das Velhas até o topo do Supergrupo Minas, né, você está vendo fundamentalmente 2,5, 2,7 bilhões de anos de história de evolução da Terra, né? Eu acho que isso é mais importante do que qualquer nome de rocha, tá? Perceber isso, eu acho que é mais importante do que qualquer nome de rocha, entendeu? Aham. É a grandeza do negócio, sabe? É a grandeza, a magnitude do negócio, né? Olha só, existem alguns afloramentos ali na região de Ouro Preto, entre Ouro Preto e Mariana, ali na região de Passagem de Mariana, em que você consegue ir da base, olha bem, minto, você vai do topo do Rio das Velhas, tá certo? Até o Grupo Itacolomi. Isso, basicamente, você indo de um vale por onde passa o trenzinho lá, que liga Ouro Preto a Mariana, tá? Até o topo da Serra do Itacolomi. Quando você faz esse perfil subindo, você vai desde uma rocha que tem uma idade aproximadamente aí na faixa de 2,7, 2,8 bilhões de anos, até uma rocha que tem alguma coisa aí da ordem de 0,8 bilhões de anos. Ou seja, você faz um perfil de 2 bilhões de anos de história evolutiva. Isso é impactante demais, gente. Desculpa, mas isso é impactante demais. Isso é muito poderoso. Quando a gente olha para essas rochas e coloca essas coisas e vê que aquilo ali é um processo evolutivo continuado, e a gente tem essa condição de entender como é que ele aconteceu, isso é um negócio muito poderoso, é um negócio muito bacana. E isso é que fascina o quadrilátero, são essas possibilidades. E aí, quando você consegue perceber isso e ainda consegue colocar, né, todo o processo associado à geologia econômica, porque tudo isso, né, esse processo evolutivo te traz essa questão também da geologia econômica, pô, aí é o melhor dos mundos para o geólogo que gosta de mapa, que gosta de mapear e que gosta de mineração, né? Não falta nada, tá certo? Por isso que o quadrilátero é tão fascinante, e que tanta gente estuda por lá, e quem já estudou, como eu estudei durante um tempo, sente falta, né? Porque é um negócio fabuloso. O que mais, pessoal? Estou quase indo nessa excursão, hein? Vocês deviam ter me convidado, eu ia dar um jeito de ir. Ia ser legal. O senhor trabalhou lá, né? Mó tempão que o Francisco falou. Eu trabalhei um tempo, cara. Na verdade, eu já na graduação, o meu primeiro mapeamento mesmo, de verdade, eu aprendi a mapear no quadrilátero, né? Meu mapeamento de estágio de campo 2, né, que a gente chamava, né? Que nós fomos ali para Cachoeira do Campo, que é uma localidade, é um distrito de Ouro Preto, né? E eu fiquei 15 dias mapeando ali, né? Nosso Aí ele estágio de campo. falou, o Francisco chegou a comentar que queria fazer com a gente, ver se conseguia fazer com a gente uma regional, alguma coisa assim, que a gente acha que a gente sabe Sim, regional, mas pode. a gente não tem a mínima ideia. Ele descascou a É, gente. seria, eu Ele, sempre sugiro, cara, se quer fazer uma regional assim, expedita, né, de um dia, o melhor local é esse que eu te falei, é ali na região de Passagem de Mariana, porque você faz o perfil, né, da linha do trem, subindo em direção à estrada, né, à rodovia, e depois da rodovia tem a serra. Você vai subindo, você vai cruzar o topo do Rio das Velhas, vai cruzar todo o Minas. Você vai passar por todo o Minas, todas as formações estão ali. É um negócio assim espetacular, cara. Era ali que eu dava o estágio de campo quando eu comecei na Rural, né? Essas turmas aí de, sei lá, rapaz, estou ficando tão velho que eu já até esqueço. Sei lá, 89, 90, 88 até 90, 91, eu dei os estágios de campo ali, nessa região, exatamente ali, com o apoio do pessoal da UFOP, né?
conhecia muita gente, porque eu estava trabalhando ali. A minha mulher fez tese dela ali, né? Em Passagem de Mariana, né? Na mina da Passagem. Então a gente, pô, eu frequento aquilo ali, meu estágio de campo, ainda como aluno, foi, sei lá, em 83, 84. Aí depois eu fui direto, pelo menos, nos 10 anos seguintes, trabalhando com o Pires, circulando o quadrilátero todo, quando o Pires estava fazendo as análises lá na Universidade de Wyoming, de todos os itabiritos, né, conhecidos ali, das variações dos itabiritos, das várias minas e tal. Ah, cara, foi uma vida muito boa, né, porque também fui lá pesquisar um pouco os topázios imperiais, brinquei de garimpo, de garimpeiro com os topázios, com ouro, e foi muito legal. Conheci, eu fui até aquela época, até 92, assim, eu e o Pires, nós fomos em todas as minas ativas do quadrilátero, né? E algumas que já estavam desativadas para coletar amostras para ele levar para a Universidade do Wyoming, onde ele fez o pós-doutoramento dele. Então foi uma experiência assim, a gente passou mais de um mês, cara, circulando cada pontinho do quadrilátero e eu vi coisas assim absolutamente maravilhosas, né? Absolutamente maravilhosas. Infelizmente está tudo na cabeça, o que ainda restou aqui de memória, porque na época não tinha celular, não tinha câmera, não tinha porra nenhuma, né? Era muito mais difícil do que é hoje. Então, os registros eles estão na caderneta e estão na memória, né, visual que a gente guarda dessas coisas. Mas foram momentos muito legais. Muito, muito Senhor, a legais. gente, por acaso, a gente chega a encontrar algum resquício de líquido sulfetado em algumas das rochas que a Não, gente for ver lá? não, 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 não. Não, não que eu conheça. Não que eu conheça. Acho que não. A gente tem ali, tem alguns depósitos de níquel, né? Tá? Mas, assim, são coisas associadas a nódulos, né, dessas rochas ultrabásicas, né? Não são nódulos sulfetados, não são nódulos que poderiam ser nódulos sulfetados associados a processos exalativos, né? São mais níquel que está, por conta do metamorfismo e da hidrotermalização, né? Ele foi concentrado em garnierita, coisas desse tipo, né? Tem exploração de níquel, né, em algumas áreas, tá? Ou teve, não sei se ainda estão ativas, mas não associadas a esse material, cara, é muito difícil de ser preservado. Primeiro que o volume que ele é gerado é muito pequeno, né? E ele é muito facilmente oxidado e retrabalhado, então é muito difícil preservar isso. Na verdade, a gente só sabe da real existência disso exatamente porque a gente vê ele saindo hoje lá no Rift africano. Se não tivesse aquele rift lá e a gente não tivesse a oportunidade de estar vendo lá, muito possivelmente a gente não ia saber da existência desse tipo de material. É muito difícil preservar esse material por conta do pequeno volume e da facilidade, né, de oxidação dele e com isso do retrabalhamento dele. Tá? Mas tem jazido de níquel. Obrigado. Nada, Teres. E aí, pessoal? Vamos encerrar então? Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Que eu possa, né, eventualmente, é, tirar, tirar as dúvidas, sei lá. Vai que vem uma pergunta cabeluda aí, eu vou inventar qualquer coisa aqui. Podemos encerrar então, Lívia? Eu acho que fechou, professor. Fechou? Eu Tá. não Então, tenho mais dúvida. tá. Então, Senhor, o senhor legal, pode gente. encaminhar esses slides para a gente? Por favor? Não, pois já estão com a Lara, tá? Eu vou pedir para ela repassar para vocês, tá? Quem me contactou foi ela e eu não tinha contato de vocês, então eu repassei para ela. Esse vídeo eu vou salvar ele também, e de repente amanhã eu subo ele para o meu canal lá no YouTube e deixo disponível para se alguém quiser voltar para tirar alguma dúvida. Mas os slides eu remeto para vocês, já estão salvos em PDF. Eu vou pedir para a Lara repassar para vocês, tá bom? E aí, para vocês, uma boa viagem, aproveitem bastante, acho que é uma oportunidade super legal
e façam tudo para aproveitar ela da melhor forma, tentem explorar o máximo. É, explorem o Eduardo. A Joana Joana, né? Que você falou o nome da moça, eu não conheço. Mas o Márcio e o Eduardo eu conheço, são pessoas super legais, são ex-alunos nossos aqui da Rural, né? E dá um abraço forte lá no Márcio, que é um cara que mora no meu coração. O Eduardo também, mas o Márcio a gente tem uma parceria de mais longa data, então é sempre bom saber que ele tá bem e está nativo com vocês. Aproveitem o máximo esses casos, porque eles são bons e eles vão poder passar para vocês muita informação e uma informação diferenciada daquela que a gente passa na academia, né? Que é uma coisa mais voltada para a prática, no dia a dia. Então, seria bem legal, tá? Aproveitem bastante, façam uma boa viagem, um bom retorno, né? Também é sempre importante, né? Aproveitem o máximo possível, tá bom? Um abraço aí, então, para vocês, fiquem bem, se cuidem. Valeu, professor. Boa Tá? noite, galera. Boa noite. Bom Falou, final um de abraço, semana. pessoal. Professor, muito obrigada pela disponibilidade. Vai Que é ajudar isso, bastante. A gente que vai estar bom, se que bom. comunicando através da Lara, tá bom? Obrigada Tá e uma boa certo, noite. Juliana, tá? Boa viagem para vocês. Um Obrigada. abraço. Abraço.